Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais uma semana em nossas vidas, mais um domingo, dia do Senhor, dedicado à sua ressurreição. Que bom encontrá-lo no final desta tarde, diante do televisor, para, pela 25ª e última vez, tratar desse argumento que foi objeto das nossas atenções em tantos meses. 25 domingos são 6 meses, 6 vezes 4, 24. Passamos quase um semestre estudando esse argumento tão importante. E esse é o último encontro. Deus que é rico em misericórdia, Deus que é amor, Deus que é clemência, lento para a cólera, mas Deus cólera, Deus ira quando necessário. E falar da ira de Deus não significa falar de mudança em Deus. Eu sou Deus e não mudo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, que fala do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem qualquer vestígio de instabilidade. Esse último encontro nosso vai falar da principal ou das principais características de Deus. A cólera, a ira, que existe em Deus e que não é pecado e que não significa alteração em Deus, é uma realidade para a qual ele é lento. Deus não se alegra em manifestar sua cólera. Porém, quando precisa, ele manifesta. Porque a ira de Deus, a cólera de Deus, é a expressão da sua rejeição ao pecado, à iniquidade. Rigorosamente falando, Deus não se ira contra ninguém, mas contra o pecado das pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. Repito, olhando para aquela câmera, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e toda perversidade dos homens. E olho para esta câmera. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. Deus não pode compactuar com o pecado, por isso ele se ira contra o pecado. E isso em nada contradiz sua bondade, sua santidade, sua misericórdia, sua ternura. Esse nosso último encontro vai falar das principais características de Deus. E a ira não é a principal, sem deixar de ser uma característica dele. Jeremias, capítulo 3, versículo 12. Vai, inclina-te para o norte e profere em altas vozes. Volta, Israel, revoltada, oráculo do Senhor. Não te mostrarei mais um semblante enfurecido, pois que sou benigno, oráculo do Senhor. Não guardo rancor eterno. Que bonito! Deus não se alegra em manifestar um olhar enfurecido, mas quando precisa, ele o faz. Porque o amor comporta esta pedagogia. Uma mãe que, vendo o filho se estragar, vendo um filho se matar, se destruir e destruir os outros, a mãe não pode aprovar, não pode sorrir, nem pode ficar inoperante. Tem que manifestar um semblante de desagrado. E é assim que Deus manifesta a sua ira. Eu repito, não te mostrarei mais um semblante enfurecido. Eu já te corrigi demais. Tu já sofreste demais. Eu já te castiguei na medida que eu considero justa. Volta. Experimenta de mim a minha principal característica, que é a benignidade. Eu sou benigno, eu te quero bem. A mesma ideia aparece em Oséias. Diga-se de passagem que a profecia de Oséias, todo o livro de Oséias, é uma advertência seríssima aos pecados de Israel. Oséias denuncia a superficialidade, a teatralidade, o artificialismo, a degringolação, a perda de sentido, o desvio
do culto divino. É misericórdia que eu quero e não sacrifício. Oséias denunciava as injustiças que as pessoas que realizavam no templo de forma tão bonita o culto do Senhor, em compensação, ou em contrapartida, melhor dizendo, fora do templo praticavam delitos, ofendiam, oprimiam, trapaceavam, perseguiam, machucavam, maltratavam, ofendiam a Deus na pessoa do próximo. Em Oséias, capítulo 11, versículo 9, nesse livro duríssimo, nós temos uma das manifestações mais belas da conjugação da bondade, da ternura e da compaixão de Deus com a sua cólera. Vamos ao texto. Oséias, capítulo 11, versículo 9. Não darei curso ao ardor de minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. Aqui nós temos algo muito bonito. Deus não se alegra em punir ninguém. Qual é a mãe que ama o filho que diz, eu sinto alegria em punir o meu filho? Por outro lado, pergunte a essa mesma mãe, aqui e agora, não tinha outra alternativa senão puni-lo. Porque se eu não punisse, seria pior para ele. A punição, o castigo é uma forma de corrigi-lo, de colocar uma rédea curta nele. Deus também faz isso com o povo. Deus faz isso também com o pecador tomado individualmente. Eu não vou dar mais vazão à minha cólera, porque eu sou Deus. Eu não gosto de manifestar essa qualidade, se bem que eu não vou abrir mão dela. Dizer que não gosto de fazer isso não significa dizer que eu nunca mais vou fazer isso. Eu só estou dizendo que aqui, pontualmente, não tinha outra alternativa, diz o pai, que precisou ratio extrema, ou seja, em último caso, tomar essa medida drástica, essa medida radical, para que essa pessoa aprenda. Há determinadas pessoas que só aprendem com tratamento de choque. Da mesma maneira que há determinadas enfermidades que só são contidas com um remédio bastante amargo. Portanto, nenhum problema com a convicção de que Deus é ternura, é compaixão e, dependendo da postura, da condição, da situação, do estado de ânimo, de alma do pecador ou de um povo, ele considera que a melhor forma de manifestar o amor é tratar de forma um pouco usual, castigando, punindo, corrigindo, impedindo, cerceando, cortando as unhas de carcará, se for o caso de Israel, daquele povo, daquela pessoa e assim por diante. Agora vamos, depois de passarmos por Oséias, vamos voltar para o profeta Isaías. No capítulo 54, versículos de 7 a 8, Deus Todo-Poderoso vai dizer, por um momento eu agi assim, mas eu não quero agir sempre assim. E por causa do meu amor, por causa da minha misericórdia, eu não quero que isso se torne algo corriqueiro. Porque o meu sentimento fundamental, aquilo pelo qual eu quero que vocês sempre se lembrem de mim, não é essa atitude pontual. Por outro lado, não esqueçam que Deus em nenhum momento abdica dessa sua manifestação de misericórdia. Essa manifestação de misericórdia chamada de ira, chamada de cólera, é e deve ser considerada, e deve ser considerada sempre pontual. Pontual significa para esse ponto, para esse momento, para essa ocasião, para essa circunstância. Isaías, capítulo 54, de 7 a 8. Por um momento, eu te havia abandonado, mas com profunda
afeição, eu te recebo de novo. Em um acesso de cólera, volvi de ti minha face. Mas, no meu eterno amor, tenho compaixão de ti. Eu confesso, dizendo para vocês, nesse exato momento, esse texto me comove. Me comove profundamente. Confesso, digo, dá vontade sim de derramar lágrimas, porque ao mesmo tempo, aqui nós temos duas coisas que caminham juntas em Deus e das quais nunca podemos esquecer. Quando você se lembra só de uma e esquece a outra, a noção de Deus fica comprometida. Por um momento, eu tinha te abandonado. Deus aqui se refere a Israel. Israel que com o seu pecado virou as costas para o Senhor. E Deus permitiu que Israel se distanciasse. E nesse sentido se diz que Deus a abandonou. Isto é, Deus abandonou Israel. Isto é, Deus permitiu que Israel, por sua livre decisão, se afastasse de Deus. E Deus respeitou tal decisão. Por um momento. Mas, profundamente comovido, pela minha profunda afeição, eu te acolho de novo. Profunda afeição. Por um momento, minha cólera se acendeu contra vocês. Mas, na verdade, é imensa a minha compaixão por vocês. A misericórdia de Deus, que não é pontual, é para sempre. Sempre se manifesta. E aquelas atitudes pontuais, repito, por causa do pecado da pessoa amada, entenda-se, Israel, ou qualquer pessoa de Israel, e no Novo Testamento, qualquer pessoa da igreja, da nova comunidade, da nova aliança, é só por um momento. Eu não sou isto, eu não sou ordinariamente a fúria, o castigo, a cólera. Quando preciso manifestar isso, eu manifesto. Mas o que eu quero que você saiba sempre é que eu nutro por você profunda, imensa afeição, compaixão, ternura e misericórdia. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e depois desse intervalo vamos para o último bloco do último encontro, o 25º, dedicado à ira de Deus, uma das verdades esquecidas. Até logo mais.